mais uma vez aqui, Dr. Túlio Sampaio, sou médico cabeça e pescoço e temos um programa aqui semanal, né, que é o nosso Papo Cabeça, em que eu trago assuntos, tiro dúvidas de pacientes sobre o tema de cirurgia de cabeça e pescoço. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre a consulta do paciente oncológico, né? Porque a cirurgia de cabeça e pescoço, nossa especialidade, ela é uma especialidade eminentemente oncológica. Nós tratamos basicamente câncer, certo? E o paciente portador de câncer é um paciente especial, porque ele está diante de uma doença que é envolta de vários preconceitos, né? Então existe muito medo da palavra câncer, né? Muitas pessoas nem conseguem mencionar essa palavra, tá certo? Então, esse paciente já é um paciente naturalmente ansioso, um paciente naturalmente nervoso, tá certo? E ele já chega para mim na consulta muito tenso, com muitas dúvidas, se ele vai estar presente no próximo ano, no aniversário do filho, se ele vai conseguir acompanhar o crescimento dos netos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando vai avaliar um paciente desse, tá certo? Então, eu procuro ser o mais empático possível, entendendo as dores do paciente, deixando ele falar, tá certo? Eu gosto muito de explicar das minhas consultas. Eu desenho, eu tenho modelos anatômicos, eu explico o que é a doença dele, por que ela surgiu, o que é que ele vai fazer daqui para frente, quais os exames, solicito, faço o estadiamento e quando eu tenho todas essas informações, aí eu passo para o paciente. E quem é meu paciente sabe que eu costumo dizer que minha conversa é reta. Eu não tenho costume de esconder nada para o paciente. Eu acho que é um direito do paciente saber qual é a sua patologia, quais as suas perspectivas de tratamento, tá certo? E porque tem muito paciente, na verdade acompanhante de paciente, que ele não quer que o paciente saiba que ele tem uma doença grave e acaba querendo esconder. Só que muitas vezes não tem como a gente esconder. Por exemplo, um paciente com tumor de laringe, não tem como eu não falar que esse paciente ele tem uma doença grave. Porque ele vai fazer radioterapia, às vezes quimioterapia, às vezes cirurgia para laringectomia, né, para tirar o órgão da laringe. Eu não tenho como dizer para esse paciente que ele tem, por exemplo, uma infecção na garganta. Não faz sentido isso. Então, assim, a gente tem que abordar esse tema de forma mais humana possível e mais verdadeira possível, tá certo? Porque o paciente, quando ele entra no meu consultório, eu procuro tirar todas as dúvidas, porque ele chega sempre no meu consultório com muitas dúvidas. E eu tento fazer com que ele saia de lá com o mínimo de dúvidas possíveis, tá certo? Porque isso aí dá margem para ele procurar no Google, e se você não sabe tratar a informação do Google, isso acaba piorando a ansiedade, piorando o medo, tá certo, daquele paciente. Então, a minha consulta, ela é dessa forma, é de uma forma mais ampla, é uma consulta que não é rápida, tá certo? Isso aí, alguns pacientes até, antes de entrar na consulta, ficam reclamando que está demorando o outro paciente a sair e tal, mas quando eles entram na consulta, que eles percebem como funciona a dinâmica, eles entendem, entendeu? Porque eu não posso chegar um paciente que tem uma doença grave, deve atender o paciente em 5 minutos. Né? O paciente ele chega com muitas dúvidas. Existe uma coisa na medicina que é um dos pilares da medicina, que é exatamente a relação médico-paciente, tá certo? É uma coisa que sem ela o tratamento e o segmento desse paciente ele está fadado ao insucesso, à falha, tá certo? Porque se o paciente ele senta no seu consultório e ele não sente confiança em você, você não tira suas dúvidas, você não consegue responder suas perguntas, não examina o paciente direito, como é que você quer que ele siga seu tratamento? Então, assim, a primeira coisa é você ter uma boa relação médico-paciente, você estabelecer essa relação de confiança, e eu sempre faço isso. Meus pacientes sabem que eu fico com eles do começo ao fim, né? Do momento do diagnóstico, passando pelo tratamento,
passando pelo tratamento pós-cirúrgico, quando necessário, tá certo? Até o fim, né? Ou até a cura do paciente, ou então, infelizmente, às vezes acontece, né? Um paciente com doença grave, até o óbito dele, tá certo? Sempre meus pacientes têm meu contato, né? Para que, se houver alguma eventualidade, alguma dúvida, alguma urgência, ligue para mim, manda mensagem, tá certo? Então, assim, a minha relação com meus pacientes é essa. Outra dúvida também muito frequente e também um medo, né? Na verdade é uma dúvida e também medo do paciente é com relação ao tratamento de quimioterapia, né? Porque quimioterapia, diferente da radioterapia, né? Que a radioterapia grosseiramente falando, é um banho de luz, né? Só mesmo radiação. A quimioterapia não, a quimioterapia cai cabelo, o paciente ele fica debilitado, tem muitos sintomas, náuseas, vômito, o paciente fica com anemia, às vezes tem que parar o tratamento por conta de instabilidade, né, clínica. Então, assim, os pacientes eles têm muito medo da quimioterapia, né? E a quimioterapia é um tratamento que a gente usa quando o paciente ele não tem mais aquela doença localizada, quando ele tem uma doença que ela já, por exemplo, ela já se espalhou, assim, para vocês entenderem. É uma paciente que ele tinha uma lesão na boca e ela mandou uma metástase para o pescoço, tá certo? Quando ele tem uma lesão localizada, né, que não tem metástase, não tem, então, a maioria das vezes o tratamento com cirurgia e radioterapia, né, é suficiente, mas em alguns casos precisa fazer a quimioterapia. Os pacientes eles têm esse medo, né, da quimioterapia e chegam com muitas dúvidas no consultório, né? Então a gente procura tirar o máximo de dúvidas possíveis com relação a isso. Então é isso, a nossa consulta basicamente é essa, né? Se ficou alguma dúvida, se você quiser mandar alguma mensagem, você pode mandar mensagem que vai estar aparecendo aqui no vídeo, tá certo? Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, tá certo? Pode mandar um direct, que aí eu tento sanar a sua dúvida ou fazer da forma melhor possível, tá certo? Meus atendimentos aqui no Aquiraz é na Medleste, tá certo? Toda segunda-feira quinzenalmente, tá certo? Uma segunda-feira sim, outra não, pelo período da manhã, tá certo? Então, quiser marcar uma consulta comigo, pode entrar em contato com o pessoal da clínica Medleste, aqui do Aquiraz, e marcar uma consulta que é nas segundas-feiras de 15 em 15 dias, no período da manhã.